a gente vai falar sobre osmose. E a gente vai fazer a experiência da osmose na batata. O que é osmose? A palavra osmose vem da etimologia osmo, impulso, e ose, monossacarídeo, e faz parte dos efeitos coligativos, que consiste na movimentação das moléculas do solvente, por meio de uma membrana semipermeável. Normalmente ocorre na água, pois há a movimentação de suas moléculas, e também existem outras aplicações que serão citadas mais para frente. Como ocorre a osmose? Duas substâncias entram em contato e as duas devem ter a membrana semipermeável, que é para o transporte. Após o contato, ocorre a difusão do solvente, de uma substância para outra. Normalmente ocorre do mais diluído para o mais concentrado, e termina com a passagem da água, fazendo as moléculas se movimentarem, ou seja, a osmose. Como apresentado e explicado anteriormente, a osmose é basicamente a difusão do solvente de uma substância para outra de modo espontâneo, ou seja, ocorre a movimentação de moléculas. A osmose ela acontece do meio hipotônico para o meio hipertônico. Esse sendo o meio hipotônico um meio que é mais diluído, ou seja, é menos concentrado, e o hipertônico o que é menos diluído e mais concentrado. O esquema a seguir demonstra a prática da osmose. No primeiro quadrado, nós vemos várias moléculas de água e moléculas de soluto. As mesmas estão sendo divididas pela membrana semipermeável, que é uma membrana que ajuda no transporte. Aí as moléculas começam a se movimentar e elas passam pela membrana, assim uniformizando as concentrações. Outro assunto muito pautado em conteúdos de propriedades de soluções é a pressão osmótica e osmose reversa. A pressão osmótica, como o próprio nome diz, ocorre quando é aplicada uma pressão externa sobre a solução de maior concentração, ou seja, o meio hipertônico. Ela tem o objetivo de interromper ou reverter o processo da osmose. E a osmose reversa é quando ela consegue reverter o processo da osmose, ou seja, fazer uma inversão. Isso ocorre porque a pressão que ela aplica ela é muito elevada, então o solvente vai se deslocar do meio hipertônico para o meio hipotônico, também chamado de transporte passivo. Ao final, nós trouxemos um esquema resumo que apresenta como exemplo a osmose, que vai do meio hipotônico para o meio hipertônico, então demonstra o sentido natural do solvente, e a membrana semipermeável, que auxilia, no caso, na movimentação das moléculas e no transporte das mesmas. O segundo exemplo é da pressão osmótica, quando já é aplicada uma pressão, diminui a quantidade da solução hipotônica e assim dificulta, no caso, a movimentação das moléculas, porque ele interrompe o fluxo natural e o fluxo seletivo do solvente. E o terceiro é quando essa pressão ela é alta e ela é aplicada no meio hipertônico, então ele reverte todo o processo da osmose, chamada de osmose reversa, porque ela vai do meio mais concentrado para o meio menos concentrado. A osmose pode ser aplicada na conservação de alimentos, salgando a carne, por exemplo, ou na temperagem de salada, aplicando sal em alface ou em outras situações. Também a osmose atua na técnica de dessalinização, que é usada para purificar a água do mar, retirando seu sal e a tornando própria para consumo humano, ou na medicina, para diagnosticar, por exemplo, distúrbios hidroeletrolíticos. Experiência da osmose na batata. Passo a passo. Comece pegando uma batata limpa e nunca utilizada. Em seguida, fazer 3 cortes, 2 nas laterais e 1 no centro, deixando-o em forma de 2 copos. Em seguida, abrir um buraco no meio, de forma leve. E em uma das metades, acrescentar sal no buraco. E depois, apenas esperar até a mesma ficar úmida. Por que o lado com sal fica úmido? Por conta da osmose. Na batata existem membranas biológicas semipermeáveis. Essas membranas que delimitam cada célula, e a sua função é o transporte. No lado com o sal, ocorre um transporte passivo. Com o sal, as moléculas tentam uniformizar as concentrações por meio de sua movimentação.